partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Olá, queridos amigos, boa tarde. Eu sou Francisco Malgeri Filho, estamos aqui novamente com a Irmã Eliana e Raquel para mais um momento de Caminhando com Jesus. Então, convidamos a todos vocês a participarem conosco e mandando suas questões, suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas. E o tema de hoje é um tema bastante atual e que acredito que vocês tenham muita questão a respeito. O tema principal é Bem-aventurados aflitos, mas a aflição está, digamos assim, ligada com o momento atual do nosso planeta, momento de guerra, conflito Rússia e Ucrânia, conflitos potenciais como a da China e Taiwan. Então, o mundo está nessa nuvem, né, escura, onde as aflições, o medo das pessoas está aflorando. Então, eu acredito que vocês têm muita coisa a perguntar e muita coisa a colocar também. Então, eu convido a todos, participem conosco, não tenham medo, não se acanhem, coloquem suas posições, e isso vai nos alegrar muito. É uma honra mesmo para nós tê-los aqui conosco, como ouvintes, como participantes, que enriquece muito o nosso programa. E também, não esqueçam, né? Nós temos os nossos meios de comunicação que vocês podem utilizar, né? Temos o WhatsApp, 011 996433827. Então, repetindo, 011 996433827. Então, não deixe de mandar a sua pergunta, o seu comentário. Também vocês podem utilizar o canal do YouTube TVMM RBN, onde vocês podem acompanhar o programa e também fazer as suas colocações. E não esqueçam de dar aquele likezinho lá no final do programa e também compartilhar com outros, não é? Para que outros também tenham oportunidade de participar conosco. Temos o site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br, onde vocês podem acompanhar o programa, e também telefones do Clube Amigos, que são vários telefones. Desculpa aqui, deu um pane aqui na minha tela. Eu não vou poder passar o telefone do Clube dos Amigos, porque apagou minha tela, mas acredito que vocês estejam me ouvindo e me vendo também. Então, eu vou continuar falando sem ver o que está acontecendo na minha tela. Mas aí, na sequência, a irmã já vai começar a falar e eu vou ter tempo aqui de ver o que eu posso fazer. Então, queridos amigos, ouvintes, telespectadores, participem, mandem o seu recado, convidem amigos, parentes e conhecidos a participarem também conosco, que vai muito nos alegrar. E então vamos passar a palavra para a irmã Eliana, que vai então fazer os seus comentários, suas colocações, nos ajudando a caminhar com Jesus. Então, nessa caminhada, né, nesse esforço, né, para caminharmos até Jesus e com Jesus, as palavras de irmã Eliana são muito importantes. Não esqueçam da paz de espírito que é caminhar com Jesus. Boa tarde, irmã. Boa tarde, Francisco. Tudo bom? Francisco Malgeri, nosso apresentador, que faz interlocução com você, querido fã.
da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, esses números de telefone que ele deixa tão importante, a sua presença nos alegra, somos comunicadores, estamos tentando comunicar, trazer o Evangelho, e cada vez que a gente prepara um tema, a gente estuda novamente, aprende novamente, infinito. Achei aqui uma coisa, assim, uma pérola de Emmanuel sobre essas bem-aventuranças. Nós estamos vivendo um momento, pandemia, dificuldades diversas, e a semana passada ficou duas questões tão importantes da Bárbara, né, sobre quando, mesmo amando as pessoas, muitas vezes faço-lhes mal, né? Emmanuel tem um texto muito lindo, Bárbara, que já vou ler para você, quero que você anote com carinho. E o nosso querido, o nominho dele deixa eu ver aqui, eu pus o nominho dele aqui comigo, mas daqui a pouco já pego já aqui, tá? Que traz uma questão das obsessões, e vamos ver se dá tempo de tratar, se não der, a gente vai avançar, e vamos tratar num outro momento, quando nós olharmos como Cristo tratava as questões das influenciações espirituais em nossas vidas. Nós temos que lembrar que nós estamos dentro do Sermão do Monte, né? O grande tema de hoje, com grande alegria, é justamente fazer a percepção, né, das razões das aflições, como compreender as razões das aflições. Você que é querido ouvinte, você que é fã, você que contribui, você que está conosco, a gente fica muito feliz quando o seu nominho está ali, quando a gente depois entra e vê que mais pessoas estão vendo, é muito, assim, traz para a gente um sentido né, de germinar, que foi a última palavra que a gente conversou um pouquinho sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus, né, lembra, é como uma semente. A gente até falou, mas não aprofundou. E nesse grande filme que está passando na Netflix e em outros canais, Maria Magdala, tem um momento em que o cineasta enfoca essa passagem de alguma tradução bíblica que diz: o reino de Deus é como uma semente entregue a uma mulher, e ela plantou essa semente, e ela regou, e ela cultivou, e ela cresceu e deu frutos, né? De esperança, fé, né? A gente olha a mostarda, por exemplo, o grão de mostarda, a gente tem, até que eu comentei num outro programa também, num outro momento, mas é sempre bom relembrar, a sementinha de mostarda, põe assim na palma da mão, some nas nossas mãos. Teve um ano de nossos aprendizagem que a gente pôs num saquinho assim, pequenininho, não transparente, meio opaco, a sementinha de mostarda lá dentro. Tinha gente que tem amigos e irmãos que abriram e não viram, não, o meu não veio nada, mas ela é tão pequena que ela se escondia nas dobras do saquinho de papel. Tão pequena ela é. Mas se você olha uma mostardeira, a árvore que é mostarda dá imensa, ela dá sombra, ela dá chás, você faz medicamentos a partir da mostarda, ela tem influenciações em nosso organismo, aí você vê as consequências de uma semente. O reino de Deus é assim. Nós, muitas vezes, por ter lido o Evangelho, ter sentido a presença, ter nos interessado pela doutrina espírita, nós esquecemos de cultivar essa semente. A gente sempre aconselha aos estudantes, aos pertencentes à camada espiritista, espiritualista, seja onde você esteja, nós queremos falar a todo coração que busca Deus, não é? Nosso discurso é nesse sentido, Kardec escreveu nessa direção, não é? A gente quer muito bem os espiritualistas, eu sou pessoalmente espiritualista, e do espiritualismo vim para o espiritismo, e quando eu li lá no livro dos médiuns, né, que a gente, para entender, né, o livro, teria que termos lido e estudado primeiro o livro dos espíritos na íntegra, e perceber que ser espiritualista era importante para compreender o espiritismo, porque ele é uma espécie de súmula, ou ele tenta ser uma espécie de aprofundamento em todas as os grandes paradigmas da cultura humana. Então a gente vê Kardec reverenciando o que hoje a ciência Hering chama de antepassados. Olha que justeza feita pelos espíritos, pelo espírito de verdade, que honrou, lembra? Mesmo quando Jesus diz, eu não vim alterar a lei, ele está respeitando os antepassados, o Antigo Testamento.
ele não pisa em cima da sua própria árvore, vamos dizer, como alguém que lançasse um machado contra os galhos da própria árvore, tronco da própria árvore, malbaratando os sentimentos de respeito aos nossos antepassados e às culturas que vêm do passado. Elas vão ser superadas, elas vão ser, em verdade, ter um movimento de ação super, né, de uma superação sobre ela, através das muitas experiências vindas da reencarnação. Muito daqueles que foram ontem estamos hoje aqui, em novos papéis, né, e atrás de nós, toda a nossa ancestralidade humana, guiando-nos, nos empurrando aqui para frente. Então, primeiro, gratidão, TV Mundo Maior, gratidão, Rádio Boa Nova, primeiro Rádio Boa Nova, depois a TV Mundo Maior, né? Essa sequência. E é muito bom estarmos aqui, Thaís, que hoje está, Regina, Érica, quando está conosco, todos vocês são realmente, né? Celina, né? Com esse programa lindo, né? Do cotidiano e dos opostos, dos opostos da dualidade, maravilhoso. A gente participou um pedacinho, foi uma honra muito grande, e todos os programas que tem dentro da programação da FEAL, né, Fundação Espírita André Luiz, estão voltadas para aprofundamento desse evangelho. Então, é a semente que foi dada para nós há mais de 2000 anos, que foi deixada no espiritualismo há milhares de anos, e que hoje nos é dada e que nós precisamos cultivar, há que regar. Nosso irmão Francisco depois pode falar um pouquinho do cultivo das suas roseiras na sua casa, não é? Como que é importante a poda, o tempo, a umidade correta, né? Se encharca demais, ela fenece, se falta, ela também. Então, isso com o tempo nós vamos aprendendo a ser colhedores. Por que a gente não trabalha, perdão pelo influxo da fala, né, as causas atuais das aflições com as causas anteriores das aflições, julgando que, por termos causas anteriores às aflições, nós estamos impedindo o nosso protagonismo ou impedindo a nossa subjetividade de agir? Não tem nada a ver. Nós fomos protagonistas no passado e somos protagonistas no presente. Estamos fazendo um novo fim para a nossa história. Será que isto é contrário à verdade e ao paradigma maravilhoso da justiça das aflições, que é justamente o programa de hoje, não é? São as causas atuais das aflições, futuras, aflições do povo de hoje. Por isso que a gente pôs como exemplo aí toda essa celeuma, essa luta imensa lá na Rússia, né? Com o seu vizinho, né, o seu separatismo, né, com o direito de separação das pessoas, de fazerem suas histórias, a invasão para a hegemonia e as lutas ainda, né, dos séculos passados entre as duas grandes potências. Agora temos uma terceira potência, China, entrando nesse, né, para dar um pouco de descanso ou até um pouco de contribuição nessa Estados Unidos e Rússia, não é? Enfim, a gente não vai tratar disso, que está sendo tratado por muitos espíritas e de renome, de pulso, né? A gente só é um aprendiz iniciando, então, mas deixamos como um dado para você refletir sobre isso. Hoje, nós estamos fazendo, não estava predito a Rússia invadir, né? Não tem causas anteriores aí, tem causas atuais das aflições, muito atuais. Né? Hegemonia, medos, você faz um exército imenso e não aplica esse exército, ele fica, né? Se você tem uma indústria bélica, você precisa ter guerra para poder manter uma indústria bélica, justificar uma indústria bélica. Até isso tem por detrás. Eu ouvi um sociólogo e um político analisando a situação, mostrando que, como se diz, as problemáticas estão mais embaixo. Entanto, aqui no nosso cotidiano, os conflitos também continuam, né? Tem Rússia invadindo, tem China invadindo, Taiwan, né? Mais fortes, trabalhando com mais fracos, etc., né? Nós temos tudo isso à nossa frente. E, sendo o reino de Deus, com a imagem maior que a gente escolheu da semente, que tem várias imagens que Jesus utiliza, mas demandaria um tempo maior de estudo nosso, para olhar para todas as imagens que Jesus trabalha sobre o reino. Mas vamos olhar essa da semente, porque é uma das primeiras imagens, como é a da criança também. A criança também é uma semente, né, social, histórica.
na ligação com seus pais, nós temos a mudança de paradigma, nós temos um protagonismo novo, não é? Podemos ver na criança o passado e o futuro, no presente. Ela tem ações e reações naturais de um ser em crescimento, que eu preciso observar e ver se isso está na medida ou não, procurar ajuda na ciência, na pedagogia, na neurologia, em todos os caminhos, para ajudar esse espírito reencarnante, que no paradigma da reencarnação e da genética espiritual preparada pelo mundo maior na reencarnação descrita pelo grande espírito de André Luiz, nós vemos que tudo ali não é por acaso, né? Esses dias nós estávamos conversando, só um exemplo para vocês verem, uma pessoa que traz uma certa problemática no maxilar, e a ciência objetiva quer cortar, fazer porpino, não sei o quê, mas vai mexer até com o cérebro, já tem até estudos, né? Conta-se que ao você mexer na face é muito perigoso, porque o cérebro está sentado em uma determinada conjuntura, se abala tudo. Então, tem estudos mostrando que certas operações invasivas corretivas, a não ser quando foi acidente de carro, coisas muito violentas, né, que é preciso fazer, muitas vezes a pessoa busca por estética, né, somente, vai ocasionar um dano muito maior. Então, são causas atuais, eu estou corrigindo algo, e tem caminhos já na ciência para fazer a correção de um modo não rápido, né? Porque a gente quer tudo rápido, entra no hospital de um jeito e sai de outro, modificado. A gente não quer o tempo e a paciência de elaborar toda essa mudança, que volta na semente, a gente não sabe, como se diz, semear. Então, vou propor a vocês, compre um vasinho, um pedacinho de terra assim, coloque a semente do grão de mostarda, sabe, ou várias assim, e vai regando devagar, estude, leia na internet como trabalhar a mostarda, veja ela crescer, e vai crescendo, e ela vai, daqui a pouco ela não cabe no vaso, aí você põe um vaso maior, entenda a arte de semear e colher, porque a gente não sabe colher os karmas, a gente se revolta contra os karmas, ou fica buscando justificativas artificiais no raciocínio, para dizer que não tem, né, me disse recente um espírito, né, que nós estamos muito, ou chegando a sermos uma espécie de ultrapassados, né, nem tudo vem do passado, né, ora, mas tudo vem do passado, como se o pai e a mãe fossem um passado, não, é um presente, o pai e a mãe vai partir, vão morrer, e aí eles terminam, acabam nossos elos, né, a gente não trabalha a transcendência, o conceito de eternidade, e o conceito de coleta e de colheita, né? A gente, ao contrário, a gente trabalha a coleta, lá nos primórdios indígenas dos povos primitivos, quero só tirar, eu não quero pôr. É por isso que o planeta está nesse estado. Uma grande palestra que está correndo na internet de Leonardo Boff, aquele grande teólogo da Igreja Católica e da Nova Igreja, ele está analisando o quanto que esse vírus também é fruto de um sistema ecológico que não preserva a Terra, e que não preserva o seu habitat natural. Então, essas bactérias, esses vírus, estão andando, estão saindo. Assim como animais estão saindo dos seus habitats e morrendo, também no terreno micro, ele fala, né? É um raciocínio lindo. Também no terreno micro acontece, né? Essa andança de vírus e de mosquitos, né? Com chikungunya aqui no país, né, no nosso país tropical, algumas coisas estão se movendo, estavam ocultos lá na floresta, a floresta queima, para onde vai? Os animaizinhos, para onde vão toda essa espécie? Então, nós estamos sofrendo de doenças que ele chama de também ecológicas. E é passado? Causas anteriores? Não, são causas atuais. Também passado, porque toda essa programação tem 100 anos, 100 e poucos anos, e começou em 1800 e pouco, final de 1800 para 1900, anos 2000. Nós estamos aí com quase 200 anos de história destrutiva. Por que é importante olhar para isso? Para ficar deprimido? Não, é um evento. Eu tenho que contar para mim, como diz Epiteto, de forma diferente o evento. Eu não posso penalizar ninguém, nem julgar ninguém, nem condenar ninguém. Eu tenho que ver um ato, é um fato. O que eu faço para melhorar? Quer dizer, esse é o reino de Deus. A semente, eu tenho que plantar, eu tenho que regar, eu preciso fazer minha horta em casa, começar a desenvolver o meu minhocário, né, Chico? O seu Chico tem lá com a Bel, com a Isabel e a família, um minhocário lindo lá.
e, né, do resto. Quer dizer, eu tenho que tomar pequenas atitudes para eu aprender a arte de colhedor, sabe? Eu só posso colher se eu semear. E também me acostumar, ou sentir em mim, meus pés na terra, minhas mãos. Você olha para a roseira, como o Francisco, aqui onde nós moramos, no Lar de Eurípides, Chácara das Flores, você vê que você põe, aquilo vai embora, chove, é uma coisa linda, as abelhas vêm, mudam o ambiente. Se acabam as abelhas, acaba o planeta praticamente, num bichinho tão pequeno, faz tanta diferença, né, na nossa vida. Então, dando aqui um respiro, tem alguém, Francisco, para a gente ler, etc., que daí eu vou chamar a Raquel um pouco para trazer, estamos hoje com a convidada especial lá da Espanha, Raquel Plaza Toldrá, que também tem estudado, tem se dedicado, vão para 9, 10 anos, 8, 9, 10 anos, em que ela encontra a doutrina, e é uma dedicada compatriota, né, levou para lá a Mix Semilhas, a Carta Ediciones, com algumas edições. Vamos agora trabalhar também algumas coisas lindas. Enfim, vamos ver quem está aí escrevendo para nós, para a gente poder seguir, porque o programa é curto, né? Então, felizmente, a tela voltou. Essa tela aqui é meio de lua, tem vezes que ela vai, tem vezes que ela volta. Como nós, né? Como nós mesmos. Então, temos aqui, eu que só queria aproveitar para dar o telefone que eu acabei não dando, que é o Clube dos Amigos, que é um telefone importante, que é uma outra forma de nossos ouvintes entrarem em contato com o programa e participarem do programa, né? Então, o Clube dos Amigos, né, tem 3 telefones, é o 011, que é o telefone fixo, né, 011 2458 3214, tem um celular, que é 011 97261 0272, e temos também o 0800 120 18 38. Então, queridos amigos, participem. Nós temos aqui, irmã, já a participação de alguns dos nossos ouvintes. Temos aqui Eliane Stroder, novamente, a nossa querida irmã, que está sempre conosco, mandando boa tarde a todos nós. Boa tarde, irmã, feliz por sua participação. Temos também a Judite de Paiva Afonso, que também manda o seu boa tarde e diz que é muito bom estar conosco. Temos o Alexandre Souza, de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, que dá o boa tarde a todos. A Suzy Amada, nossa querida Suzy, que ontem eu encontrei lá na nossa casa, que se encontra no Brasil. Ela mora na Alemanha, mas ela é uma participante da nossa casa também, já ajudou a Raquel a fundar o AMIC lá em Valência, né? Suzy, boa tarde. Jundiaí, que bom estar ouvindo vocês. Temos também o Ledo Vilar, que fala o seguinte: boa tarde. Jesus disse: no mundo tereis aflições. É pura verdade. Como podemos viver neste mundo e não nos entristecer com tantas coisas que vemos? Difícil. Gratidão, irmã Eliana. Temos também o SOC do Bom Clima Guarulhos. É a SOC do Bom Climas Guarulhos. Oi, amigos, boa tarde, amo vocês. Por favor, me deem uma palavra de conforto. Passo por um desafio muito importante. Então, ela está pedindo uma palavra de conforto. Então, irmãs, são essas as nossas mensagens e participação dos ouvintes. Então, volto a palavra para a senhora, então, aí temos o Ledo Vilar, que colocou aí uma dificuldade que ele tem para vivenciar essas aflições atuais, né? E também temos a irmã Soque, que passa por um momento difícil, um desafio muito importante. Certo. Irmã Soque, querida, e antes de passarmos para a Raquel, então, para ela trazer também uma palavra de conforto, não é? Para as aflições, realmente é difícil a gente entender o Sermão do Monte,
o sermão das aflições. Ele né? Ele começa lá nas bem-aventuranças, os pobres de espírito, porque os pobres, vejam, não tem mais nada para oferecer, diz uma tradução, quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Quer dizer, quando a gente sai do nosso ego e do nosso controle, existe um pouquinho mais de Deus. É aquilo lá, a semente, o reino de Deus é como uma semente, eu preciso regar, mas ela tem seu tempo. Quando eu tenho a dinâmica, a cultura da colheita, eu então não me exaspero. Eu olho para aquela plantinha, ela está crescendo, então eu sei que a semente está lá dentro. Aí eu vi ela, tive a experiência dela surgindo. Eu sei que teoricamente, mas é diferente de viver. Por que que a cultura do campo, dos campônios, antigamente, os antigos, né, nas antigas, havia a virtude da paciência com mais continuidade, porque eram seres que experimentaram a colheita, e ele sabe que tem tempo. Jesus usa a imagem da semente, dizendo, você põe a semente, dorme, e não sabe o que acontece, e ela, depois de alguns dias, floresce. Né? Eu não sei esperar nem algumas horas, eu não sei esperar alguns dias, eu não sei esperar alguns anos também. Na semana passada tivemos um caso tão doloroso, né, de alguém que fala que se ela estava, né, condenada a conviver com uma pessoa que até tentou assassiná-la, uma dor muito pungente, não é? Eu falei, não, semana que vem a gente vai tentar tratar, mas a gente vai levar alguns programas nesses casos, porque são muito importantes, tanto do Ledo, como do Mansocre, como todos os que trouxeram aqui, né? No mundo tereis aflições, Ledo. É isto, no mundo tereis aflições. Que mundo é este? No mundo dividido entre seres que pensam só em si, e seres que, porque tem os que só pensam em si, são lesados no seu processo de terem algo, de terem um mínimo. E por isso nasce o Sermão do Monte. Onde nasce o Sermão do Monte? Quando nosso João Batista é captado, que era o profeta da época, todos o procuravam, ele que indicou Jesus e batizou Jesus e trouxe a Jesus aquela, né, aquela validação, validou, tornou válido, né, consagrou a entrada de Jesus no cenário do povo hebreu ou do povo da Judéia, né, daquele período histórico. Então, estão todos tristes, Ledo, profundamente tristes e amargurados, e ele vai, então, para falar aquele sermão, né, daquela colina onde ele ficou, e ali ele prova o milagre do pão e do peixe, né, ali que se vive-se isso com muita profundidade. Mas esse povo, eles entendiam a palavra da semente, do reino de Deus como uma semente, porque eles plantavam, eles colhiam, eles tinham um rebanho, vinham nascer, tinham que esperar crescer, eles tinham uma vida ligada à Mãe Terra. Havia a poética da terra, havia essa igreja viva da Mãe Terra, ensinando-nos a sobreviver. Hoje não há mais. A gente compra tudo pronto, tudo ensacado, tudo em mercado, aquela correria, sabe? A gente precisa, a Covid está ensinando isso para nós, agora esse período de guerra aí, que é muito perigoso, né? Onde o meu neto estava a dizer, vó, se tiver uma briga muito de potência, acaba o mundo. Eles vão apertar um botão lá e é muito sério, né? Então, eu falei, então vamos orar, cabe-nos a oração, é uma semente. A gente sabe que os espíritos estão trabalhando, Ledo. Vocês também que estão com dores aí, da qual você nesse momento não tem saída. É nesse momento somente. Conte a você mesmo, esse é só um momento, vai passar, porque vai passar. O tempo vai mudar. O filho com problema, pode ser 30 anos. Santa Mônica orou por Santo Agostinho, né? 40 anos. Ele era jovenzinho, e ele já estava nos caminhos teológicos, e ela foi orando, e mesmo dentro dos caminhos teológicos, ele fazia parte daqueles que não eram tão, né, eram ainda longe, mais no mundo do que dentro do reino de Deus, e ela não, muito fiel. Então, é a coleta, tem sementes que de um dia para o outro aparecem, mas a mostardeira demora anos para crescer, e dá frutos. Às vezes eu quero das situações frutos apressadamente, e os frutos são ao longo de 10, 20 anos. Não é? Às vezes não estaremos nem mais aqui para ver aqueles frutos. Por isso que é importante, como dizia Chico Xavier no final de seus dias, no último ano de sua vida, aquilo me encantou, porque eu vi todas as vezes que fui no último ano de vida dele.
e que fomos lá, inclusive, várias vezes ao mês. Ele dizia, eu fiz a minha parte de uma forma contínua, né? Até que eu me perguntei, opa, ele está dizendo isso para quem? Para mim. Pensei, para ele, para o outro, para o outro. Faça a sua parte, é só isso que Deus pede de nós, não é muita coisa, não é? Plante a sua semente, cuide de sua semente, a da paciência, do reino. Aí vem as bem-aventuranças. Que sementes você vai? A do desapego, porque os pobres, tá vendo? Não tem mais nada que oferecer, então Deus é quem vai cuidar, porque não tem. Amanhã o que eu vou comer? Deus sabe. Não tem como, vou roubar, vou matar, vou não, são pessoas de índoles pacíficas, que vêm do campo em um profundo êxodo rural, então eles entendem a providência divina, né, o caminho divino. Eu vou deixar um pouco dessas questões e da fala da nossa querida Raquel Toldrá, porque a hora vai avançando e ela quis participar hoje conosco. Traga a sua palavra, Raquel, para essas dores que nos tocam nesse século, mas para essas dores específicas, não é? Que o Leandro colocou, a Suzana, não foi Suzana, foi a irmã Soc, né? A fala de Leandro sobre a justiça das aflições, ao nosso querido irmão, né? Que nos deixou aquela fala tão triste, né? E difícil da semana passada, a Bárbara também, que nos coloca uma questão que a gente vai adiar um pouquinho mais para a semana que vem, enfim. Com você, Bárbara. Bem-vinda, minha querida Bárbara. Querida Raquel, bem-vinda, viu? Hola, boa tarde. Muito agradecida por estar aqui um dia mais com vocês. E a verdade é que a fala de hoje é muito importante. As bem-aventuranças e as causas atuais, não, das aflições. Quando nos encontramos na encarnação que estamos todos vivendo, não? E acontece alguma coisa que achamos que não deveria ser, não? Não teria de ter acontecido conosco, não? Que por quê? Por que acontece isso? Não entendemos. E como você falou, muitas vezes as causas atuais, não, das aflições são geradas nesta própria, não, a encarnação. Muitas são do passado, mas muitas delas são geradas, não, no momento que estamos vivendo, não? Não precisamos ir muito para trás. E precisamos, de verdade, fazer essa reflexão interior, cada um de nós. Precisamos fazer esse estudo e realmente parar e pensar o que está acontecendo, não? Por que estou vivendo a situação que seja, não? O que for, não? De onde pode vir esta dor? E é preciso fazer esta parada, poder fazer essa reflexão, porque senão é como que passam os dias, não? E ficamos numa roda que não conseguimos parar e cada vez vai mais rápida, mais forte, e é como que ficamos sem ar. Então, precisamos ir devagar, e como você falou, é muito importante voltar a saber, perdimos sentimos a falta dessa ligação com o trabalho do campo, da horta. É muito importante. Eu gosto demais as plantas, adoro. Gosto muito de tocar a terra. Quando eu estou muito com estresse, para mim é vital ficar na natureza. Eu preciso tocar as árvores, tocar a terra, porque é como que volto a essa conexão com Deus, a ligação, não? Então, como você falou, perdimos essa noção do tempo. O tempo é muito corrido hoje em dia.
lamentavelmente, e perdemos muitas coisas por isso. E eu também queria trazer que também está a planta do bambu, como você falou da semente da mostarda. O bambu demora muitos anos. Nós podemos plantar uma semente para crescer bambu e podem passar muitos anos até que apareça o primeiro brote da planta. Demora, sim. Demora muitos anos. Depois, quando já sai o primeiro brote, então já vai muito mais rápido, mas até que chega esse tempo, ficamos muito nervosos, não sabemos o que está acontecendo. Então, é preciso que sejamos cientes do que estamos sembrando no nosso dia a dia, hoje mesmo, para o nosso futuro amanhã, dentro do ano, dentro da próxima encarnação. O que estamos fazendo hoje é muito importante e, de verdade, que precisamos ser cientes de o que fazemos, o que falamos, o que pensamos, como nos comportamos com o nosso próximo. É uma semente, Raquel. Nossas falas, nossos pensamentos, nossos sentimentos são sementes. E quando Jesus usa não a semente do bambu, mas a da mostarda, é porque o reino de Deus é tão rapidinho de florescer. O reino de Deus não demora para florescer. Brincando aqui com você, porque ele né, teria buscado uma semente mais dura para dar o seu... Agora, importante, viu, gente querida, em termos históricos, em nossas vidas, né? Santa Mônica plantou a semente do reino de Deus no coração. Essa semente de mostarda deu-lhe força para esperar o bambu. Nós temos que entender que tudo é colheita. Não tem como. Deus é justo, Deus é bom, nada é negativo. Eu negativo o que é positivo em minha vida. A pobreza, às vezes, a falta disso, tudo aquilo, o filho, às vezes, que não nos contempla como desejaríamos, a filha, o parente, o esposo, os amigos, tudo isso é positivo, mas nós não percebemos que é uma ação e uma reação, como explica André Luiz, bem simplesmente, como explica a matemática primeira, 2 mais 2, 4. Ele é o grande repórter do além, não é? Ele decodifica a codificação. Realmente ele traz para perto do nosso coração as grandes paradigmas da filosofia e da ciência espírita. Mas, Raquel, que lindo, gratidão pela sua contribuição, prossigamos juntinhas, você trouxe aí coisas bem perto, bem verdadeiras, e gratidão pela imagem da semente de bambu, acho que a gente não vai esquecer nunca mais. O reino de Deus é como porque a gente aprende por comparações, né? Nossa aprendizagem psicoemocional é comparação. Então, o reino de Deus é uma sementinha de mostarda, eu vou plantar mostarda. É de um dia para o outro, 2 dias, menos, ela aparece já um negocinho ali pequeno. Quer ver outra semente minúscula também, da paineira? Você já viu o tamanho da paineira, as flores rosas, o perfume, e ela logo dá. Mas o bambu traz o equilíbrio, porque ele se verga com as tempestades, ele nunca se quebra. Ele é capaz, então, de ir ao solo, humilde, diante da ventania. Nós não sabemos, nós ficamos duros, nós queremos que seja como que nosso jeito, nós não somos bambu. Então, acho que a imagem é grandiosa para os nossos aprendizados e creio que a gente deve fazer um paradigma em torno disso. Eu desenharia isso, sabe? Sejamos como um bambu, mas não se esqueça que sua semente demora alguns anos para brotar no seu coração. E regando diariamente, estudando e crescendo, nós seríamos um bambu no bambual, da flexibilidade, que é justamente o que diz Emmanuel, humildade de espírito. A primeira bem-aventurança é os pobres em espírito, porque deles é o reino. Olha o que ele diz aqui no começo, que coisa linda, é o ingrediente indefinível e oculto, seu qual o pão da vida amarga a boca. Olha. Se mastiga a vida e ela está amarga. Por quê? Porque você não é humilde, você quer ditar as regras, você quer ser Deus, você diz, não, Deus, não quero que... Pai nosso, é a sua vontade? De jeito nenhum, é a minha vontade. Eu sou protagonista. Então, em prol de um paradigma que é real, que é verdadeiro, sou protagonista, mas aí eu estou sendo protagonista da negação da vontade, da ordem das coisas, de uma lei que organiza a vida. Não é Deus, não é o Senhor dizendo que é assim, assado.
sabe? A gente não pode transferir para Deus a antropomorfia que dá a forma humana. É uma lei. E não podemos derrocar a lei. A gente derroca a lei da natureza para ver o que acontece. Olha aí. Derroca a lei que mantém os astros nos seus lugares, não despencando sobre nossa cabeça, e a própria Terra rolando no meio do grande cosmo. Derroca. Então, são leis. O Livro dos Espíritos, nós vamos estudá-los ainda, se Deus nos der permissão, sob o ponto de vista do Caminhando com Jesus, as 12 leis que ali tem, desde a primeira lei de adoração até a lei de trabalho, Raquel, que é o que você trouxe hoje. Tornarmos um bambu e entender que o tempo de germinação do nosso ser flexível, avançado, evangelizado, demora tempo. Estamos no final, seu Chico, para a prece. Então, despeça-se também um pouquinho. Vamos orar, porque é importante orarmos pelo planeta hoje, né? Pela Rússia. Irmã, só para terminar, então, tem o Alexandre Souza, que agradece, maravilha de ensino, que ele nos abençoa a todos, e tem a irmã Simone Dias, que dá uma boa tarde à senhora, irmã Eliane, e ao querido Francisco. Obrigado pelo querido, viu, Simone? E abraço fraterno a todos. Ela é de Suzano. Então, irmã... Vamos seguir. Tem 1 minuto só. Só uma imagem que me veio agora, que eu vi hoje, essa semana, numa reportagem... Acho que não dá tempo. Que tem uma palmeira que leva a vida inteira, leva quase 40 anos para florir. E ela dá uma floração e depois ela morre. Olha, nossa, isso é triste. Isso é triste. Então, que não sejamos a palmeira, hein? Que não sejamos essa palmeira. Uma florada tão maravilhosa. Ela flor morrer, nossa. Vamos lá, vamos orar. Com a força de Jesus nos nossos corações, com a flexibilidade dos queridos bambuais, ou mesmo dessa palmeira que gentilmente floresce e fenece, que nós saibamos que as coisas passam, no exemplo da palmeira, que as coisas se vergam às tempestades para não se quebrarem, que as coisas crescem sempre como o reino de Deus dentro de nós, a semente pequena de mostarda. A tua palavra é inigualável, Jesus, e eu a como o pão da vida que não me amarga a boca e os lábios. Ó Senhor Jesus, olha para a terra, para o planeta, olha para a Rússia. Senhor Jesus, olha para aqueles 2 continentes, olha para a China, para a pequena Taiwan, que todos nós possamos, Senhor, receber nesse momento o influxo de nossos anjos tutelares, do Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, porque ela tem o formato de coração. Foi assim que Deus o fez, foi assim que a natureza nos elegeu, que nós possamos irradiar a luz azul pacificadora entre os povos, para que o conflito termine, para que a paz se edifique, para que dentro dos nossos continentes interiores também tenhamos paz com relação ao nosso próximo, porque nosso sofrimento e nossas dores profundas vêm dos nossos relacionamentos. Nós invadimos continentes, somos invadidos pelos continentes, nós não sabemos fenecer como essa grande palmeira, e também não sabemos ser flexíveis às tempestades de ideias, de posturas, de diferenças que muitas vezes atravessam nossos passos. Ensina-nos, Pai, o sermão do monte, Senhor, que estejamos aos pés do monte ouvindo a Tua voz ecoar. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, bem-aventurados, Senhor, todos os puros e limpos de coração, os pacificadores, porque encontrarão a paz, e os que sofrem perseguição por causa da justiça, e aqueles que são injuriados porque seguem os Teus passos, Jesus. Com a prece de Pai Nosso envolvemos o planeta Terra na paz Tua imensa, do Teu santo e bom, benigno e maravilhoso coração, Jesus querido. Boa tarde a todos. Com muito carinho, com muito amor, gratidão. Querida Raquel, gratidão, querido irmão Francisco. Gratidão, nossa querida TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, FEAL. Tchau, Raquel, lindo. Lindo, Francisco. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.